eu me valorizei tanto, tudo ficou tão mais nítido pra mim, que eu simplesmente não consigo ter mais interesse em ninguém. Olá, gente, meu nome é Duda e hoje eu quero vir falar de um assunto muito específico: celibato. Bom, gurias, desde que eu comecei a treinar, já faz 4 anos, então comecei a treinar desde os meus 16 anos. Desde então, a minha vida virou de cabeça pra baixo em questão de vida amorosa, sabe? Bom, antigamente, na época dos meus 13 até os 15 anos, eu era muito porra louca. Então, assim, eu era aquela pessoa que, saía nas festinhas e, pegava 1001 pessoas, enfim. Era tristeza. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito, como eu posso dizer, muito emocionada. Isso eu não perdi até hoje, mas vamos lá. Mas assim, então, qualquer tipo de demonstração mínima, eu já tava... Ai, meu Deus, ele me ama. E depois que eu comecei a treinar, tudo mudou. Comecei a me valorizar muito. Então, resumindo, eu me valorizei tanto, tudo ficou tão mais nítido pra mim, que eu simplesmente não consigo ter mais interesse em ninguém. Faz tempos que eu não vejo ninguém. Então é só vocês, né, somarem com 1 mais 1 dá 2. Então se eu não beijo ninguém, automaticamente, né, eu também não faço outras coisas. E eu consegui a viver com isso normalmente. Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira muito boa. E eu não sinto mais essa vontade enorme de conhecer outras pessoas, tanto que eu já sofri muito na minha vida, então eu não sei, não consigo me entregar mais, sabe? E com isso veio o celibato. Não consigo sentir mais interesse em ninguém, que desde que eu comecei a treinar eu comecei a me valorizar, então automaticamente você não escolhe qualquer porcaria. E também hoje o mundo tá muito difícil na questão de você se entregar pra alguém, que a maioria das pessoas só querem o prazer carnal e não outra coisa. Então assim, aquele ditado, né, o homem acha que tá muito cedo pra te dar uma rosa, mas não tá cedo pra você ir na casa dele, sabe? Não sei se vocês conseguem me entender. Hoje eu me considero uma jovem senhora de 20 anos que não gosta muito de sair pra balada, gosto de sair pra comer coisas diferentes. E, claro, não sou uma pessoa 100% culta nesse nível, tipo assim, de não vou mais em festas. Eu gosto de sair, claro que eu gosto, mas gosto de sair pra curtir com meus amigos. Não vou mais no intuito de querer beijar todo mundo, enfim. Mas claro, eu acredito que existem ainda pessoas nesse mundo que são aqueles últimos românticos e eu vou encontrar alguém pra mim. Mas no momento eu, tipo, tô muito tranquila e eu queria saber se sou só eu que penso isso, tipo, sabe? Tô bem assim, sozinha, tô bem solteira, mas também, tipo, por mais que eu esteja solteira, não tô, né, pagando de solteira mesmo. Tá tudo bem. Pra mim, tá tudo bem. A solitude nos homens. Nos dias de hoje, tem se tornado cada vez mais comum ver homens optando por uma vida de solitude, sem buscar ativamente relacionamentos amorosos. Esse comportamento tem chamado a atenção de muitas pessoas, gerando debates sobre as razões por trás dessa escolha. Alguns dizem que é apenas uma fase, outros acreditam que é uma consequência da sociedade moderna. O fato é que um número significativo de homens tem preferido evitar relacionamentos com mulheres, e isso não acontece sem motivo. Para começar, a gente precisa falar sobre o cansaço emocional. Muitos homens sentem que entrar em um relacionamento nos dias de hoje se tornou algo extremamente desgastante. Existe uma pressão enorme para atender expectativas que, na prática, são quase impossíveis de equilibrar. O homem precisa ser forte, mas sem parecer insensível. Precisa ser emocionalmente disponível, mas sem ser considerado fraco. Tem que ser um bom provedor, mas também dividir todas as responsabilidades igualmente. É um jogo de equilíbrio que pode ser frustrante, pois, muitas vezes, qualquer erro ou deslize é duramente criticado. Diante disso, muitos simplesmente optam por evitar o jogo. Se estar sozinho significa menos estresse e menos cobranças, então por que não? Além disso, a sociedade moderna trouxe mudanças significativas na forma como os relacionamentos funcionam. As redes sociais, por exemplo, criaram uma cultura de idealização extrema. As pessoas postam apenas os melhores momentos de suas vidas, mostrando relacionamentos aparentemente perfeitos, onde tudo é lindo, romântico e sem conflitos. Isso cria um padrão inalcançável, onde qualquer relação real sempre parecerá insuficiente quando comparada ao que é mostrado online. Muitos homens sentem que nunca serão bons o bastante ou que suas relações nunca serão perfeitas o suficiente para atender às expectativas criadas pelas redes sociais. Esse sentimento muitas vezes leva à frustração e, eventualmente, ao desejo de simplesmente evitar relacionamentos por completo.
Outro fator importante é a experiência com relacionamentos anteriores. Muitos homens já passaram por situações difíceis, seja por terem sido explorados emocionalmente, financeiramente ou por terem vivido términos complicados. O fim de um relacionamento ruim pode deixar cicatrizes profundas, levando à desconfiança e ao medo de passar por tudo de novo. Se a experiência passada foi negativa, faz sentido que alguns prefiram evitar novas tentativas. Afinal, quem gostaria de repetir um sofrimento que já foi vivenciado antes? Além disso, muitos homens têm relatado que sentem uma falta de reciprocidade nos relacionamentos modernos. Existe uma percepção de que muitas vezes eles são os únicos que fazem esforços significativos para manter a relação funcionando, seja financeiramente, emocionalmente ou até mesmo no dia a dia. Alguns sentem que estão dando muito mais do que recebem em troca. Isso gera um sentimento de injustiça e, eventualmente, uma aversão à ideia de entrar em um relacionamento sério. Quando um homem percebe que ele pode ter mais tranquilidade e paz de espírito estando sozinho, essa opção se torna cada vez mais atraente. O feminismo também tem sido um fator relevante nessa mudança de comportamento. Não no sentido de que os homens sejam contra a igualdade de direitos, mas porque algumas interpretações mais extremas do movimento acabam criando um ambiente onde os homens sentem que estão sempre em posição de desvantagem.